Na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, inicia-se a Segunda Revolução Industrial, que terá seu fim no final da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase representa o início de um novo período de industrialização. A Segunda Revolução Industrial teve como principais causas os fatores relacionados às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorridas entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo Iluminismo, sendo responsáveis pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela ascensão da burguesia ao poder. As relações burguesas foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. Houve, nesse momento, um grande avanço tecnológico, a instalação de novas indústrias e a ampliação da produção. Como principais características da Segunda Revolução Industrial, é possível destacar a expansão da industrialização, que antes limitava-se apenas à Inglaterra, para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. A substituição do ferro, carvão e energia a vapor, característicos da primeira Revolução Industrial, pelos representantes da segunda fase, o aço, o petróleo e a eletricidade. Também podemos destacar o surgimento dos modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. Para resolver os problemas de produção e pagamentos da primeira Revolução Industrial, Taylor aplica a Organização Racional do Trabalho, ORT, que se alicerça nos seguintes aspectos: o estudo dos movimentos necessários à execução de cada operação de uma tarefa, a diminuição de movimentos inúteis, a execução econômica dos movimentos e definição apropriada de movimentos para evitar fadiga e redução da produção. Cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa. Definição de cargos e tarefas com especificação de métodos de execução, salários com base na produção e realização do desenho de cargos, recompensas salariais e prêmios de produção, influenciando os esforços individuais do trabalho, fazendo com que o trabalhador desenvolva o máximo de produção de que é fisicamente capaz para obter um ganho maior. Adequação do material de trabalho e organização do maquinário com a finalidade de racionalizar a produção, melhoria no ambiente físico e utilização de transporte interno para evitar movimentos inúteis. Padronização de métodos e de máquinas no intuito de reduzir a variabilidade e a diversidade no processo produtivo, e daí eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. A existência de diversos supervisores, cada qual especializado em determinada área e que tem autoridade funcional, relativa somente à sua especialidade, sobre os mesmos subordinados. Para os críticos, a AC transformou o homem em uma máquina. O operário é tratado apenas como uma engrenagem do sistema produtivo. Ele fica passivo e desencorajado de tomar iniciativa. A padronização do trabalho seria mais uma intensificação deste do que uma forma de racionalizar o trabalho. A superespecialização do operário facilita o treinamento e supervisão do trabalho, porém, isso reduz sua satisfação e ele adquire apenas uma visão limitada do processo. A AC não leva em conta o lado social e humano do trabalhador. A análise de seu desempenho leva em conta apenas as tarefas executadas na linha de produção. A AC propõe uma abordagem científica para a administração, no entanto, ela mesma carece de comprovação científica e teve sua formulação baseada ao conhecimento empírico. A AC se restringe apenas aos aspectos formais de organização, não abrangendo, por exemplo, o conflito que pode haver entre objetivos individuais e organizacionais. A AC trata da organização como um sistema fechado, sem considerar as influências externas. Ford inovou na organização do trabalho, apresentando uma produção em massa simplificada com maior número de produtos acabados com mais qualidade por um menor custo.
sendo possível vender carros a preços populares, com assistência técnica garantida, revolucionando a estratégia comercial da época. Em 1914, Ford repartiu com seus empregados uma parte do controle acionário da empresa e estabeleceu o salário mínimo de $5 por dia e jornada diária de 8 horas, quando na época a jornada variava entre 10 e 12 horas. Os princípios básicos do Fordismo são o princípio de intensificação, diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado, o princípio de economicidade, reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação, fazendo com que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento dos salários e da matéria-prima adquirida. A velocidade de produção deve ser rápida. O princípio de produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período por meio de especialização e da linha de montagem. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. As principais críticas para a administração científica de Ford são a falta de qualificação recebida pelo funcionário, a execução de um trabalho altamente repetitivo e desgastante, os baixíssimos salários recebidos pelos funcionários, o grande acúmulo de estoques por conta da produção barata e em massa. Esse fato gerou acúmulo de mercadorias e uma crise de superprodução. A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Assim, se antes da máquina a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais, e o resultado disso foi que seu salário diminuiu. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, um artesão que trabalhava na cidade de Bolton, cidade inglesa próxima a Manchester, em 1795, no começo da Revolução Industrial, tinha um salário médio de 33 shillings. Já em 1815, esse salário já havia caído para 14 shillings, e entre 1829 e 1834 ele já era inferior a 6 shillings. Esse processo de queda salarial aconteceu em toda a Inglaterra e espalhou-se pela Europa na medida em que ela se industrializou. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que em alguns casos chegava a 16 horas diárias de trabalho, nas quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. E todos aqueles que não aguentassem eram prontamente substituídos por outros trabalhadores. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores, e eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos ou mesmo a mão em casos mais graves. Os afastados por problemas de saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente capacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados para o seu lugar. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que o dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor e essas pessoas eram mais sujeitas a obedecer às ordens sem se rebelarem. Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se mobilizassem em prol das melhorias de sua situação. Assim foram criadas organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. As maiores reivindicações dos trabalhadores eram melhorias no salário e redução da carga de trabalho. A mobilização dos trabalhadores deu surgimento a dois grandes movimentos na primeira metade do século XIX na Inglaterra, que são o ludismo e o cartismo. O ludismo era um movimento no qual os trabalhadores quebravam as máquinas achando que elas eram as principais culpadas pelo desemprego e pelo baixo salário no final de cada mês. Já o cartismo caracteriza-se como um movimento social inglês que teve seu início na década 30 do século XIX. Inicialmente fundou-se na luta pela inclusão política da classe operária, representada pela Associação Geral dos Operários de Londres. Teve como principal base a carta escrita pelos radicais William Lovett e Feargus O'Connor, intitulada Carta do Povo enviada ao Parlamento inglês. Naquele documento percebe-se as seguintes reivindicações: sufrágio universal masculino,
voto secreto através da cédula, eleição anual, igualdade entre os direitos eleitorais, participação de representantes da classe operária no parlamento e que os parlamentos fossem remunerados. Inicialmente, essas reivindicações não foram aceitas pelo parlamento e um movimento rebelde teve início através de comícios, abaixo-assinados e manifestações. Gradualmente, as propostas da Carta foram sendo incorporadas e o movimento foi se enfraquecendo até sua dissolução. É preciso ter em mente, no entanto, que o programa democrático radical do cartismo não foi aceito pelos governantes e, num certo sentido, pode-se dizer que ele foi politicamente derrotado. Mas, apesar disso, os cartistas conseguiram mudanças efetivas, tais como a primeira lei da proteção ao trabalho infantil em 1833, a lei de imprensa em 1836, a reforma do Código Penal em 1837, a regulamentação do trabalho feminino infantil, a lei de supressão dos direitos sobre os cereais, a lei permitindo as associações políticas e a lei da jornada de trabalho de 10 horas. O movimento perdeu a força com a organização dos primeiros sindicatos. No final da década de 1860, as reivindicações pleiteadas pelo cartismo acabariam sendo incorporadas à legislação inglesa. Esse movimento serviu de base para a consolidação de leis trabalhistas no futuro. É o documento no qual o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini apresentou as linhas de orientação que deveriam guiar as relações de trabalho na sociedade italiana, nomeadamente entre o patronato, os trabalhadores e o Estado, sendo uma das facetas no modelo político corporativista. A carta foi promulgada pelo Grande Conselho do Fascismo e divulgada no jornal Lavoro di Italia, em 23 de abril de 1927. Foi projetada principalmente por Giuseppe Bottai, subsecretário de Estado das Corporações. Segundo este documento, todos deveriam seguir as orientações e o interesse do Estado. A sociedade permitia se organizar em corporações, isto é, entidades como associações patronais e sindicatos que representassem não a diversidade de interesses, mas a coletividade. Este modelo ficou para a história sob a designação de corporativismo e foi replicado em Portugal pelo Estatuto do Trabalho Nacional, na Turquia por Atatürk e na França. É uma lei do Brasil referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista existente no Brasil. Alguns afirmam que a CLT foi fortemente inspirada na Carta del Lavoro do governo fascista de Benito Mussolini na Itália, enquanto outros consideram isso como uma mistificação, visto que a CLT surgiu de amplas reivindicações de setores progressistas da sociedade brasileira e das organizações de trabalhadores, além de ser bem mais complexa e maior que a Carta del Lavoro. A CLT é composta por 8 capítulos que abrangem e especificam direitos de grande parte dos grupos trabalhistas brasileiros. Nos seus 922 artigos são encontradas informações como identificação profissional, duração do trabalho, salário mínimo, férias anuais, segurança e medicina do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, previdência social e regulamentação de sindicatos das classes trabalhadoras.